Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ousarcast. Hoje estamos aqui com o nosso grande Ricardo Dal Bosco. Ricardo, um prazer te receber aqui na agência. Palestrante, colunista da Band, da CBN, né? Criador de conteúdos no LinkedIn famosíssimo, né? Tem muitos seguidores, né? São mais de 60 mil seguidores aí no LinkedIn. E também, principalmente, um mentor de marcas pessoais para quem realmente precisa desenvolver o seu próprio marketing pessoal para ter um destaque aí no mercado, ajudar na sua carreira. E a gente vê o quão importante é isso. As grandes personalidades que a gente vê tem um marketing pessoal muito forte. A gente vê a Oprah com marketing pessoal muito forte. Ela se destaca por várias ações que ela faz pela sua própria personalidade, né? E ela faz questão de ressaltar isso. Steve Jobs, até na vestimenta, até na roupa. A marca pessoal é mais forte, né? Vale mais do que os PJs. Exatamente, verdade, a própria empresa. A gente e aí a gente vê, cara, a gente faz marketing para as empresas. E como que funciona o marketing para pessoas? Como que se constrói? Então, tenho certeza que é um papo muito interessante que a gente vai ter aí. Vai ser uma aula para nós, Com certeza, estou exatamente muito na outra ansioso. ponta, né? Criar posicionamento, tom de voz, jornada de marca, arquétipo, persona, mas é tudo PJ. Só que se o PJ não está bem alinhado como pessoa, com marca pessoal, parece que o negócio não anda, né? Como é que funciona? Por onde a gente começa para ter uma marca pessoal forte? O que acontece? No passado dava para desenvolver só a marca pessoa jurídica, a marca corporativa. Sim. E o porquê disso? Porque as pessoas tinham pouco acesso a marcas para consumi-las. Exemplo, se a gente pegasse lá propagandas da década de 70, 80, 90 e começo dos anos 2000, você podia fazer aquela típica propaganda: peça batom, compre batom. Né? Você podia chegar numa publicidade goela abaixo. Compre, como falava Walter Mercado. Famoso Ciro Bottini, né? Os únicos, que a marca pessoal dele é essa, inclusive. Vender. Né? E tive a oportunidade, eu e o Ciro palestramos esse ano em João Pessoa, né? Juntos no mesmo evento da KLA João Pessoa, do grande amigo Alberto Marinho. O cara domina em eventos no Nordeste. E por que eu cito isso? Por causa que até o começo dos anos 2000, nós tínhamos acesso a pouca informação. Então, se você tivesse dinheiro, se você então tivesse o acesso, você podia enfiar goela abaixo a comunicação que você queria. O poder da compra estava na mão do vendedor nessa época, né? Exatamente. Então, assim, para você ser um palestrante famoso, um radialista famoso, você tinha que ter muitos anos de trajetória. Porque para você ser conhecido era muita estrada, era muitas horas de gravação, era muito terreno. O alcance era pequeno, muitos palcos. Porque o alcance era na porta a porta, era no offline. Com o advento das redes sociais, principalmente de 2003 para frente, e por que eu cito 2003? 2003 é um marco. Aquele período de 2003, 4, 5 e 6, 4 das maiores redes sociais hoje em dia que são usadas surgiram nessa época. 2003 vem LinkedIn. Depois, entre 2004, 2005 e 2006, veio YouTube, Twitter e Facebook, atual Meta. Então, essas 4 surgiram naquele período ali de 3, 4 anos. 20 anos depois, a gente consome mais, então, redes sociais, o conteúdo lá que nos é informado diariamente, do que a Barça ou a Almanac Abril ou qualquer revista que você usava no passado para buscar informação. Quando a informação ela vem em volume e em quantidade, e a gente tira o intermediário, quem que é o intermediário? Antes você só conseguia ser uma marca apetitosa se você estava na rádio, na televisão ou no jornal impresso. Falar com as massas era o melhor caminho, né? Tinha que ser isso. Ou se você tinha, como eu costumo dizer em uma das minhas palestras pelo Brasil, quando você tinha um atravessador, quando você era agenciado, né? Ou tinha um apadrinhamento, né? Ou um amadrinhamento de um Boni ou de uma Marlene Matos. E aí aquela pessoa lhe colocava no programa da Xuxa, lhe colocava no Faustão, lhe colocava na Malhação, lhe colocava numa novela. Ou seja, se você não tivesse dinheiro, ou se você não tivesse um atravessador, dificilmente conseguiria ter sucesso. Cara, não tinha como. Não tinha como. Patinaria muito. Não tem como. É uma vida para conseguir chegar talvez onde chegaria hoje em pouco tempo. Nossos pais, nossos avós, seja lá o que for, grande parte não conseguiu sair da sua terra, ou da vila onde é que morava, ou da cidade onde é que morava, ter uma marca nacional. Tanto é que há 20, 30 anos, Brasil, pelo menos, a gente não escutava falar a palavra startup. Não existia. E não é só por causa do processo de M&A no grande boom do Vale do Silício, apesar que a história do Vale vem desde a década lá de 50, 60, mas principalmente porque o cara que sai a
aqui do escritório, o cara que sai lá do seu quarto, o cara que sai lá da garagem de casa com um projeto, hoje ele com um clique, ele pode chegar diretamente no decisor, no comprador. Antes não, você tinha, conforme eu falei, que passar pela rádio, pela TV, pelo jornal impresso para ir a alguém. Se você não tinha dinheiro, como é que você estaria lá? Não tinha como. Então, quando você vem direto ao público, como os startupeiros hoje conseguem, você consegue chegar diretamente no cara que trabalha na área de Venture Capital, no cara que trabalha na área de Private Equity, você consegue chamar a atenção e vender. Você não precisa ser mais um palestrante de 20 anos de carreira para ficar famoso. Você com 2, 3, 5 anos de trajetória Brasil e de estrada como palestrante, talvez seja famoso. Porque você fala agora, é contratado, porque da mesma maneira como o cara ao seu lado, em Santa Catarina, em São Paulo, em Roraima, vê o seu conteúdo, o cara brasileiro em Tóquio vê nesse mesmo segundo que você publicou. Independente de onde é que está a geografia, né? É transfronteiriço. Isso. O que isso tem a ver com marca? Quando a gente tem muita informação, então agora chegando a todo momento no seu celular, e tentando seduzir e roubar a atenção do seu potencial consumidor, aquele que a sua marca está querendo chamar a atenção para depois emplacar na venda, a gente começa uma outra disputa. Porque se for pensar, todo mundo tem acesso a isso, essa facilidade. A mensagem, então, hoje ela chega, o que não chegava há 20 anos. Exato. Há 20 anos não chegava. Então, se a mensagem está chegando em volume, o que é a diferenciação? O mensageiro. E vem aí... Autenticidade, né? A resposta dentro, né? Por que eu falei desse cenário? Para as pessoas entenderem como que chegamos nesse cenário da marca pessoal, do dono do negócio, seja uma pequena e média empresa, uma micro ou uma grande empresa, quem está na linha de frente, ou os líderes, né? Ou os C-levels, ou os conselheiros. Por que é tão importante trabalhar a marca pessoal para você ser melhor percebido? Porque hoje você tem acesso imediato, direto ao seu público potencial consumidor para comprar, se seduzir e converter dentro da sua jornada. E é muito mais sedutor, parece, quando o C-Level, o diretor, estava dando a cara a tapa, gerando conteúdo, e quando é a marca dele se comunicando. Parece que a gente se distancia um pouco por ter uma marca, que vai querer me vender alguma coisa, eu não quero. Quem que é a dupla que gera mais venda? Confiança e segurança. São os gêmeos. Se você passa segurança e confiança, você vende. Né? Dificilmente você não vai vender. Tá? Então, o que acontece? Com o volume de informação que tivemos nas últimas 2 décadas, as pessoas começaram a se questionar. Pera lá, aquele CNPJ lá é sustentável? Será que ela entrega todos, né? As obrigações fiscais, legais, etc. Será como é que trata o colaborador? E quem está por trás dessa empresa? Porque antes não tinha muito como você saber, porque tinham poucas marcas que tinham acesso massificado. 2, porque você não tinha condição de saber quem estava lá, a não ser que você morasse na mesma cidade que aquela empresa e perguntasse quem que é o fulano da empresa X ou da empresa Y. Hoje não. Hoje você bota no LinkedIn, diretor jurídico Bosch Curitiba. Bom, se tiver, já sabe na hora. Quem já trabalhou naquele cargo ou quem trabalha vai aparecer. Diretor sustentabilidade JBS. Quem que é que está nessa função? Existe essa função lá dentro? Não existe? Quem que já exerceu? Você tem um acesso e você manda um clique e você está no cara. Se conectando na pessoa. Se ele vai te responder ou não, é uma outra questão. Sim. Mas aí entra também a questão da marca pessoal, porque se você for uma marca pessoal relevante, a chance dele te responder é muito maior. Né? É aí que entra a questão, porque a gente sempre fala em construir marcas PJ, né? Marca PJ. Mas pelo que você está me passando, cara, construir a marca pessoa física é tão importante ou até mais do que a própria marca PJ. E qual que é o passo a passo disso? Né? Porque ela vai dar aquelas dois pontos que você falou, confiança e segurança. Confiança e segurança. Quem vai trazer isso não é o CNPJ, quem vai trazer isso é o PF, a e pessoa cada vez física, a marca da pessoa física. A gente vive a era que o mercado adora o CEO popstar. A grande verdade é essa. Seja o público comprador,
seja o headhunter ou o RH. Putz, podemos citar vários exemplos que tá. O cara da Virgin, né? O cara super aventureiro, arquétipo do aventureiro. Aí nós temos Richard Branson. Pega o Caíto Maia, exato. Chili Beans. O próprio Elon Musk, né, cara? O Elon Musk é o rebelde, o cara vive... Por que ele toma essas decisões? O cara meio que é o arquétipo do rebelde total. E aí, se eu perguntar o seguinte, o que o Elon Musk faz, o que o Flávio Augusto faz, etc., hoje você vai ter até uma dificuldade de definição. Porque a marca pessoal do cara transcendeu muito a marca e não só, vou para o plural, as marcas corporativas. Então, ou seja, quando você se transforma num CPF forte, poderoso, impactante, memorável, uma marca marcante, você pode ter 5, 10, 20 negócios abaixo de você. Que você vai estar puxando todos. Puxa todos, porque quando você apresenta o outro lado, eu quero andar com o Flávio, eu quero andar com ela, eu quero andar com o Steve Jobs, eu quero andar com... Ou seja, convence-se o outro lado de que, esse cara me transmite segurança e confiança. Ele sozinho já cria uma áurea que não só o comprador, mas até a equipe dele acaba, nossa, eu estou trabalhando com esse cara, eu preciso Você dar tem uma agência de publicidade, uma loja de roupa, uma fábrica de energético, faz cápsula de café orgânico, sabe? Você passa a confiança. Não quer dizer que tudo vai dar certo, claro, porque daí depois entram várias variáveis, né? Mas você puxa toda aquela tripa de CNPJ. Então a gente começa a passar por uma inversão e os próximos 10 anos será a grande era do CPF trazendo negócios para o CNPJ e não o contrário. Inclusive... Até já é, né? Porque parece que cada vez menos o brasileiro, ou até a nível global, confia menos nas empresas, né? Marcas corporativas que trabalham a marca pessoal do colaborador, tá? E aí temos várias pesquisas que já comprovam isso, mas eu vou trazer aqui uma delas, tá? Conversão. 7 vezes mais. Nossa. Quando o lead entra por um colaborador do que pelo CNPJ. E principalmente se for alto escalão. Porque um CFO, ele quer falar com outro diretor financeiro. Um CMO quer falar com outro diretor de marketing. Sim. Um COO, muitas vezes ele quer falar com outro diretor de operações. O COO igual a ele. Ou você acha que um CEO de uma média e grande empresa, um COO, um CTO, um CIO e o escambau, ele quer ficar mandando uma mensagem no seu formulário de captura do seu site, para daí esperar que um SDR responda, para daí depois talvez qualificar, para daí depois talvez ele se tornar atendido, se aquela marca responder. Porque pega 10 sites que você encontrar agora no Google, manda mensagem e vê quantos te responde. Então, algo que as pessoas não querem perder tempo hoje em dia é tempo. Se elas não querem perder tempo, ou a sua marca tem a maturidade de encurtar este processo e facilitar o outro lado chegar em você, ou você está fudido. Tá? Vai ter que deixar dinheiro, oportunidade e tempo, né, e energia em cima da mesa que outros estão abocanhando. O cara está completamente fumado daqui para frente. Realmente, aí faz sentido. Eu quero falar com um diretor de marketing ou com o CEO das empresas. Exemplo que você deu, perfeito. Vou ficar fazendo formuláriozinho, só vou trazer pessoas que, não é o teu público-alvo. Tem que ter, claro que tem que ter. Essa pessoa. O cara que não conseguiu chegar de outras... Agora, será que a sua equipe está na linha de frente para demonstrar isso? Mas eu não sei. Você deve alguma coisa? Né? Tem alguma questão muito ilegal, né? Que você não pode vir para a linha de frente e você está se escondendo? Está fugindo de quem? Né? FBI, CIA, Polícia Federal? Se tiver, daí não vai. Né? Agora, se não for o caso, né? Assim, qual é o medo? Né? O que lhe bloqueia dentro disso? A gente viu um caso recente de quem nunca aparecia e de repente mudou da água para o vinho, é o da velho da van, não é? Sim. Porque antes ele não se tornou maior era da van, né? Inclusive, a vir para a linha de frente. Ele era resistente. Caramba. Né? Você vê ele falando, quando ele adotou o papel... Ele era resistente. Ele foi muito maior do que a van, muito rápido, deve ter tido um trabalho de marketing pessoal por trás disso. Não é possível. E tem que ter. Porque se a gente fala hoje em empresas que não estão, né, trabalhando, ou aí aquela equipe de marketing interna lá, seja uma microempresa, mas principalmente aquelas que já têm mais corpo, uma média empresa, grande empresa, onde aquela equipe de marketing interna não está cobrando, não está fazendo um plano, não está se estruturando, não está discutindo isso dentro da empresa. Como nós vamos projetar os C-levels, os conselheiros, os diretores assim, aqui dentro da empresa, tá? E não só, dá para trabalhar os colaboradores desde a base também, tá? Aí eu vou dizer que essa equipe de marketing talvez é um fantoche.
Não é só o marketing da empresa, é do C-Level. É um fantoche, né? Beleza, tá todo figurado, tem uma purpurina em volta, etc e tal, mas por dentro é vazio. E como é que eu trabalho isso? Se eu for construir realmente um trabalho de marketing pessoal, são características fortes que eu tenho que destacar? Porque se você vê todos, eles têm algo que... Você olha assim, tem bastante repetição, porque é sempre igual, sempre coerente. O velho da van se comporta sempre do mesmo jeito, o Steve Jobs sempre da mesma forma. Todos esses, né, tem como se fosse o arquétipo. Eles adotaram o arquétipo, eles têm uma cartilha, parece, que eu tenho que seguir. E não muda. Congruência, sabe? meu caro. Eu costumo dizer o seguinte: marcas pessoais mais fortes que você conhece, elas têm a congruência como uma premissa. E aí a gente vai chegar em autenticidade que você falou. O que é congruência aqui? Muito no aspecto de aquela marca pessoal, o que ela pensa, o que ela age, o que ela fala. Ou seja, da teoria à prática, da soft skill à hard skill, à percepção de mercado. Tudo isso está interligado e tudo isso não desalinha. O problema numa marca pessoal que ela só tem arranque, é um cavalo pangaré e morre em 2 meses, 6 meses, ou seja, é uma marca que não é sustentável, é aquela onde esses eixos não se conectam. E o que eu digo aqui, os eixos? No sentido de que o cara fala uma coisa, faz outra e pensa outra. Puta que pariu, não vai dar, né? Então, ou seja, não tem como uma marca dessa ser sustentável. Nem eu quero trabalhar com alguém assim, porque vai ser uma grande roubada, muito menos vocês. Sim. Vai dar pepino para a marca pessoal e para a marca corporativa, porque o outro lado não vai se identificar. Então, o primeiro passo é você ter consciência de que você é uma marca. Primeiro passo. Porque se aquele CEO, se o dono da empresa, se aquele gestor, se aquele líder, ele não se entender que ele é uma marca e que como uma marca ele tem consequências que podem ser positivas ou negativas dentro daquela corporação, não adianta trabalhar com aquela pessoa. Ou você tira ele ou ela do inconsciente coletivo e traz para um nível de consciência para que eles se entendam como de fato alguém que tem que ser trabalhado personal branding, ou então, cara, não vale a pena suar pelaquele cara. Então a grande questão é, primeiro, aumento minha consciência. Sou uma marca e eu sei que isso tem consequências. Aí vem a segunda pergunta. Você quer pagar o preço? Eu ia falar justamente isso, porque existe tudo que a pessoa se posiciona. Não existe ficar em cima do muro para todas essas. A única coisa que na vida dá certo ficar em cima do muro por um período é partido político. Entendeu? Que em determinado momento o cara cai de um lado ou para o outro, a depender de quem vai ganhar. Agora, fora isso, ou é 880, ou quem gosta de um aspecto mais bíblia, lá vai estar falando, né? Ou é água ou é fogo, entendeu? Fora isso, cara, a sua marca aqui tem que ser, né, 8 ou 80. Ou seja, você pende para um lado, pende para o outro. E o que gera medo em muita gente em termos de marca pessoal? Porque quando você busca essa consciência e se vê como uma marca, não adianta você se ver e você não ter a atitude de começar. E essa atitude trava muita gente. É o primeiro passo, né? É o primeiro passo. E trava por 2 motivos principais. Primeiro, porque posicionamento de marca é renúncia. Se eu me posiciono, eu tenho que renunciar. Eu tenho que dizer não. Eu tenho que deixar algumas coisas. E as pessoas são muito apegadas, né? Elas estão insatisfeitas com a situação de marca pessoal e de marca corporativa que elas estão nesse momento. Reclamam para vocês que não vendem, reclamam isso, reclamam daquilo, que o mercado está ruim, só botam a culpa lá do outro lado, e o mercado está prostituído, né? Mas o cara não quer largar as coisas que estão dando errado. Ele está reclamando no presente, mas ele não entende que esse presente só existe porque no passado ele fez cagada. Então, se ele não renunciar a algumas coisas que ele veio fazendo até então, ele continuará perdendo tempo, energia e dinheiro em ações descabidas. Então, o primeiro passo é: grande parte não toma atitude porque não quer renunciar e se posicionar por um novo futuro brilhante. Ou seja, são pessoas que procrastinam o sucesso. E procrastinam porque eles só conseguem ver a ponta do sapato. Só conseguem ver um pouquinho mais à frente. Só conseguem ver o curto prazo. Enquanto quem geralmente tem sucesso em marca consegue olhar no médio e longo prazo. Onde a disciplina, a consistência e a estratégia é que vai me elevar ao sucesso em frente. Mas tem um preço para pagar.
Então esse é o primeiro ponto, renúncia. Agora, um outro ponto que muitos acabam não tomando essa atitude de ir em frente é o medo de julgamento. Eu não me posiciono na rede social porque o que vão falar de mim? Só que o que vão falar de você, você tem mais medo dos seus colegas de infância, de quem trabalha com você, ou que passem pelo corredor da empresa dizendo que você é blogueirinho ou blogueirinha, do que qualquer coisa. Em vez de você bombar e eliminar aquele pessoal ou deixar para o lado, não quer dizer que você não vai para o churrasco, não quer dizer que você não vai jogar o futebol da quarta noite, society com esses caras, seja lá o que for, ou seu beach tênis, né? Tá na moda hoje em dia. Mas, porra, se você quer elevar, não tem como se você não mudar de ambiente geográfico, não tem como você não mudar de situação, não tem como se você não mudar, inclusive, de conexões. E às vezes até como a gente trabalha muito tempo já com marketing, e a gente vê alguém fazendo conteúdo de marketing que às vezes é básico, ou é intermediário. Pô, mas esse cara tá ensinando coisas simples. Só que às vezes pro grande público, puta, aquilo é uma virada de chave. E a gente às vezes fica assim, pô, não vou fazer esse conteúdo porque isso é muito simples. Método FCA. Qual que é Feijão esse? com arroz. Feijão com arroz, né? Tem que fazer. Eu só falo, né? que porra de método complicado é esse FCA? Eu falei, é feijão com arroz. Eu falei assim, porra, mas isso é o básico, eu tô contratando alguém pra vir com o negócio cabeludo. Eu falei, é cabeludo que você não vai fazer porra nunca, sabe? Nunca lá pra frente, cara. O básico bem feito, você deixa 99% lá pra trás. Caralho. Porque nem isso as pessoas fazem. Agora, sabe uma área que mais acontece isso que você falou? Qual? É que o cara quer falar de uma maneira muito complexa porque ele tem medo do que vão falar. Medicina. Palestro muito para a área da saúde, inclusive, né, meu livro lançado este ano é o Personal Branding para profissionais da área da saúde. Né, como construir uma autoridade, se posicionar melhor dentro disso. Maravilha. Então, palestro em diferentes áreas no Brasil, mas a área da saúde é uma das que mais me contrata, né, para eventos até nacionais. Por causa do próprio público, dos médicos, é um pouco predatório, Eu ia chegar né? aí. Porque o que acontece? Porra. O médico, quando ele quer trabalhar a marca pessoal dele, vamos lá, não dá pra gente generalizar, né, dizendo que todos, mas uma grande parte. Então vamos ficar aqui, né, um pouco no intermédio. Grande parte, o cara quando começa a entender em termos de posicionamento e ele começa a aprender estratégias de conteúdo, onde é que muitos travam? Pô, Bosco, passei lá pela clínica, passei pelo corredor do hospital, já falaram pra mim, tá virando blogueirinho, hein? Primeiro, já dá aquela cutucada, já dá aquele pontapé no cara. E aí esse cara, ele começa a fazer os stories dele, ele começa no feed, ele começa a ir pro LinkedIn, tudo de uma maneira muito complexa. Por quê? Porque ele se sente na obrigação, como médico que sempre foi, desde a graduação, desde o vestibular, então antes disso, então os últimos 10 anos do cara, pelo menos, estudou, né? Pesado. Desde o vestibular, lá, os últimos, sempre foi muito acirrado a disputa. Né? Sempre vieram de gerações onde é que a competitividade estava ali embutida. E aí o que acontece? Esse cara, ele quer publicar para convencer o outro médico, tipicamente, que ele entende do assunto. E esquece 99% que é público que precisa daquela informação. Olha, infelizmente... E não vai entender da maneira que ele publicou. E aí nas mentorias de marca pessoal, trabalho isso, é muito bacana o resultado que a gente vê, a mudança, sabe? O cara vem para um... Porra, é quase que a gente tira um peso do médico e da médica, tipo assim, caramba, Dalbos, quantos anos eu fiquei, né, nesse inconsciente, achando que, porra, eu tinha que aparecer para o outro, e eu sempre perguntava, você quer vender mentoria para outros médicos? Não, Dal Bosco. Alguns a gente projeta para este mercado, ok. Mas grande parte não. Grande parte quer vender mais, né, consultas particulares e menos por plano de saúde. E também os que querem vender mais por consulta particular, o cara não quer cobrar 300, 400 reais como é a média no Brasil. O cara quer cobrar 2, 3 mil reais, como tem muitos mentorados meus que cobram sem retorno. Então o cara quer chegar nisso. Agora, eu falo, cara, como é que você quer chegar num público que vai comprar de você, que ele quer estar com você, que ele entende que você é a solução daquela área, daquela especialidade na vida dele ou dela, ou da família dele ou dela, se você comunica para o outro médico, bota stories no Instagram de uma maneira tão complicada, com vários termos técnicos, que ninguém entende porra nenhuma que você está falando. E se o outro lado não lhe entende, não lhe compreende, como é que ele vai pegar segurança e confiança que você é o salvador da pátria dele? Não tem como. E às vezes até se você pegar hoje o médico que está cobrando de 3 a 5 mil a consulta e aquele lá que está cobrando de 300 a 500, às vezes, não generalizando de novo, o conhecimento técnico dos dois pode ser igual. Exatamente. A diferença é que um se posicionou. Se percebido, Exato. meu cara. Quantos caras que vivem de plano de saúde diariamente, atendendo grande parte, mas que não conseguem se sobressair, tá?
porque não são percebidos da maneira certa. Tem muito médico e médica fera no Brasil, cobrando isso ou vivendo só de plano de saúde e atendimento. O cara quer trabalhar por plano, o cara quer trabalhar no órgão público, não tem nenhum problema, ok? Se essa for uma escolha do outro lado. O problema é que se você busca também estabilidade financeira, liberdade de tempo, né? E você depende só daquilo, aquilo é a única opção. Se você só vive daquilo e não tem a opção de ter outros produtos também mais rentáveis, você não é de nada independente. Você não tem liberdade profissional. Você é um escravo dentro daquele sistema. E isso vai até um pouco além, não só do quanto esse médico, profissional de saúde vai cobrar, mas até para quem que ele vai vender. A gente tem um case aqui, cara, que é o Dr. Ivo. Ele não é médico, ele é cirurgião de harmonização facial e ele é gigantesco na rede social. Ele é dentista. Só que o case dele, ele vai atender uma paciente hoje, ele quer ver os exames. Como é que tá teu sangue? Tá se alimentando bem? Porque ele sabe que se pegar um paciente que já tá muito detonado, não vai ter resultado. Não, e ele não vai fazer a consulta, ele não vai te atender. Não vai. Esse exame aqui esse aqui me indica que tu é fumante, isso aqui pode esquecer, ele não te atende. Então não só ele cobra... não vai, ele se posiciona, ele não faz. Ele cobra o quanto ele quer e atende quem ele quer. Às vezes isso que tem que entrar na cabeça das pessoas, né? Que você vai ir para um outro patamar de escolher o teu paciente. A gente volta pro posicionamento também, né? Porque ele se posiciona e é isso, cara. Eu atendo gente saudável. Típico, né? Hoje, cara, claro, tudo depende do tipo de atendimento, mas... Tem planos pagando de 40, 50 reais ao médico a 80, 100 reais. Desconto impostos, etc e tal. Vamos pegar, o médico está levando 40, 50 reais, quando o plano paga 80, vamos dizer assim, está levando talvez limpo. Isso se o plano não falir, deixa o cara... Sim. O cara tem que atender hoje um médico para fazer 15, 20 mil reais por mês, ele tem que atender pelo menos 19 pacientes por dia de plano de saúde. Nossa. Só que não são 19. São 38? 38. Por quê? Plano de saúde você tem que dar retorno. E retorno é uma consulta, só que ninguém te paga porra nenhuma. Isso e isso o que acontece no mercado? Ele tem que atender tudo isso. Então, a consulta vai ser 15, 20 minutos. 40 limpo, você na verdade levou 20 por atendimento. Mas aí a gente vai voltar que esses caras que se diferenciam, se destacam, lá de novo para o posicionamento. É sempre quem nunca está no muro. Porque todos eles que estão fazendo aí, eles estão no muro. Agora, se tu pega, um exemplo que eu posso dar daquela influenciadora nutricionista Lara Nesteruk. Né? Super famosa nas redes sociais. Mas como nutricionista, cara, aquilo me chamou muita atenção. Ela falou assim, eu tomo Coca-Cola zero. Ela foi lá, mostrou no lixo dela um monte de latinha vazia. Aqui, ó, toda semana eu tomo esse monte aqui de Coca-Cola. Cara, que nutricionista que faz isso, cara? Que toma um monte de Coca-Cola e é isso, e diz que não tem problema e acabou-se. É porque fica com aquele medo de... Não, mas tipo, ela defendeu, essa é a minha ideia. Mas quando tu vai ver as nutricionistas que falam que não, aquilo faz mal, porque é que todo mundo acredita, tá todo mundo... né? Em cima do muro, na normalidade. Pô, ela vai lá e fala uma coisa que chama a atenção das pessoas, é diferente e ela cobra, sei lá, 3 mil reais uma consulta. Você só consegue pegar uma marca. Então é quem se posiciona mesmo, assume, foda-se se vão me criticar, se vai ter outra nutricionista que vai meter o pau em mim, não quero saber. Então, de novo, volta pro posicionamento. Tipo, esse é um dos pilares para mim me destacar. Eu preciso realmente, cara, ter a minha opinião. Essa é a minha opinião e pronto. Foda-se se vão vir me xingar, se vão me falar, não quero saber. Faz sentido? Você só vira uma marca forte pela diferenciação. E você não precisa ir muito longe. Lembra do calçado que você mais usa, qual é a marca, da roupa esportiva, do videogame que você mais jogava, né? Por que você jogava PlayStation ou Xbox e não queria jogar o outro? Simples. Porque aquela marca em alguma coisa era diferente. Por isso que você comprava a marca. Se você tem um Apple hoje no seu bolso ou bolsa, e aí o que acontece? Você comprou por causa da diferenciação. Você não vem me dizer aí que comprou um Apple, né, por causa que você precisava ligar. Não. Porque às vezes, né, talvez vocês agora se lembraram que aquilo dá para ligar. Né? Sim. Todos faziam a mesma coisa, igual, né? Por que tem que ser aquela marca? Então, aquela questão. A gente só vira uma marca pela diferenciação e pela consistência. Eu sou diferente e no que eu sou diferente, eu bato nesse aspecto, né? E aí eu crio memorização.
Eu ocupo um lugar aqui, eu viro top of mind, o primeiro na mente do meu potencial consumidor, que quando ele pensar em governança corporativa, quando ele pensar em ESG, quando ele pensar em LGPD, quando ele pensar em personal branding, eu penso no fulano, Beltrano, esse fulano. Pois é, isso parece muito fácil quando a gente fala de, sei lá, talvez saindo de grandes corporações, né? Vou dar mais um exemplo. Felipe Neto, ele tá de um lado. Termo mais discutido, né? Que dá mais briga. Política. Felipe Neto está de um lado da balança na política. O velho da van tá completamente no oposto. Mas nenhum dos dois faliram. Pelo contrário, os dois só cresceram. Não importa qual foi o lado que tu escolheu. Agora, o bacana da marca pessoal é que você não necessariamente precisa comprar algumas brigas. Pois é, e aí dentro da corporação você agora, não precisa. A gente não precisa comprar todo mundo brigas. é Felipe Neto, velho da van, e agora? Porque essa foi uma das perguntas que me fizeram esses dias numa das palestras que eu dei no Rio de Janeiro. Dom Bosco, mas o que publicar? Eu abro o meu perfil, não abro no Instagram, deixo a minha vida aberta ou não, né? Pode me ensinar algo, um método que eu posso seguir daqui para frente? Eu falei, posso. Tem uma folha aí, né? Ou pega um celular, seja o que você tiver. Tenho. Faz um risco no meio. Risco no meio? Tá aí. Como assim? Faz um risco no meio, na esquerda. O que eu quero abrir da minha vida, na direita. O que eu não quero. Ou são as brigas que eu não vou entrar. E lista. Quero mostrar a família? Sim ou não? Quero mostrar o prato que eu vou comer? Sim ou não? Beleza. Os que você listou que quer mostrar, agora faz uma segunda pergunta. Isso daqui me faz alcançar o objetivo que eu quero alcançar? Exemplo. Porque eu quero me mostrar de biquíni em cima da lancha ou balançando a manjuba de sunga, seja lá numa ilha do Havaí. Entendeu? Aí eu te pergunto, tá de sunga, né? Ou de biquíni, aquilo lhe ajuda a conquistar o que você quer? Sim ou não? E se for sim, tá tudo certo. Se naquela rede social permitirem você estar de sunga ou de biquíni fio dental, tá tudo certo. E se você acha que aquilo lhe ajuda ao objetivo, agora não vem me usar aquilo e depois informar que eu não estou alcançando o meu resultado. Porque você está indo num contraponto do que o seu público acredita ou não acredita. Onde eu falo, tá vendo que é muito simples a gente decidir o que se posicionar e o que não se posicionar? As pessoas acreditam hoje, pelo fato de elas entrarem numa rede social, elas têm que ser Felipe Neto ou velho da van. Elas têm que apoiar o L ou o JB. E não. Você pode ser interrogado e você simplesmente responder. Não quero responder. Se vocês fizerem alguma pergunta aqui e falar assim, Dom Bosco, em quem que você votou? Eu vou falar assim, voto privado, vamos dizer assim, não quero responder. Não é um assunto que você vai se posicionar. Eu falei assim, vão se fuder, porra, não vou responder. E já é um posicionamento. Claro. Esse é o meu posicionamento. Foda-se vocês, porra, entendeu? E não tem nenhum problema. Mas esse é o meu posicionamento. Né? A mesma coisa, o cara chega pra mim muitas vezes e pergunta, Dom Bosco, você acredita em Deus? Eu posso responder ou não posso responder, porque hoje em dia, dependendo do que você responde, também pode ter 1000 manifestações. Se eu quero criar polêmica, né, etc., eu já sei a resposta que eu posso dar e vai engajar aquele corte de vocês. Né? Assim como eu posso responder que eu não quero responder. Ou então eu posso responder com uma pergunta. Olha, o seu Deus... Não acredito no seu Deus. Acredito no meu, né? Exatamente. Porque geralmente quem me pergunta é o Deus dela é diferente do meu. Exato. Entendeu? Então, tá vendo que tem várias formas de se sair disso? Eu vejo uma linha muito tênue também nessa questão de conflitos, porque eu vejo que tem várias brigas que são extremamente relevantes. Eu acho que para você ganhar um alcance rápido, de novo, escolher bem as brigas, mas vejo muito influenciador, um atacando o outro respondendo a crítica, porque isso dá um alcance. Tem que escolher a briga e repetir, né? Hoje Instagram, por exemplo, pessoal, a grande verdade, o Instagram, ele não engaja mais organicamente, né? Desde o final de 2014. Então, que é o começo de toda rede social, é assim, Facebook, 1000 maravilhas, atuar no Facebook de 2005 a 2010. Cara, você clicava na distribuição orgânica, ia daqui a Okinawa no Japão, né, seu conteúdo. 2010, Mark, o que fez? Fechou a torneirinha. Quer ir para frente? Paga. Beleza. Então, por quê? Tá certo? Antes a gente tava tudo usando na diversão, gratuito aquilo, agora alguém tem que pagar a conta. O que ele fez? Agora, em 2010 surgiu o Instagram. 2010 a 2015, ele abre a torneira.
Entrega final de 2014 para 2015, ele fecha a torneira. E aí fechando cada vez mais. Fecha. Cada ano fecha mais. Então você entrou no Instagram entre 2010 e 2015, ou senão você se ferrou, cara. A grande verdade é essa, para ter, sabe, milhões de seguidores. Agora, daqui para frente, quero crescer no Instagram, por exemplo, de modo orgânico, ou seja, sem patrocinar, sem injetar dinheiro. Tem como, Dal Bosco? Tem. Agora, depende da área que você vai abordar. Se a sua área é ultra vertical, né? Você fala para conselheiros de empresas, etc. Cara, muito difícil você ter um Instagram com 3 milhões de seguidores, 5 milhões, ou ser uma Anitta ou um Cristiano Ronaldo em termos de público massificado dentro de um tema desse. Esquece se comparar algo diferente. Outro aspecto, você só consegue ir em frente organicamente se tiver um conteúdo muito viral. E hoje, infelizmente, o viral, muitas vezes você tem que entrar numa polêmica. E aí a grande pergunta que eu faço aqui para os nossos ouvintes do podcast: você quer entrar nessas brigas? Tem briga que eu não entro. Então, podia crescer mais, muito mais, mas isso vai me interferir na minha harmonia. Vai me interferir, né? Algumas questões que eu prezo nos meus valores e que eu não quero me incomodar. Teu foco não é só o seguidor, né? Não é o número ali. Então, aí vem esse aspecto. Outra maneira de crescer, né? Claro, aí eu chegar lá e eu tive uma fama momentânea. Então, o cara era desconhecido e ele acabou de ser chamado para o Big Brother em janeiro. Então, ele tinha 5 mil seguidores. Na outra semana, ele tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores. Bom, teve uma exposição absurda, assim, de repente. Fora isso, meu cara, a gente tem que ser muito sincero, o só produzir conteúdo bom hoje no Instagram não é o campo ideal para você crescer organicamente. Tem que estar lá também. Vamos vir com isso. Mas hoje, organicamente, para crescer no Brasil, é um LinkedIn, entre outras redes, mas estratégias que ainda organicamente estão distribuindo muito bem. O LinkedIn é uma das poucas que ainda funciona, né? Uma das poucas que ainda distribui orgânico. Que significa o quê? A gente tem que pensar como uma teia. Não adianta eu botar só uma linha só, e eu sou a aranha, eu não vou pegar uma mosca e um mosquito por causa de uma linha. Ele vai esbarrar, vai voltar, vai contornar. Eu tenho que ter um Instagram, um LinkedIn, YouTube. E claro, você não consegue isso de imediato, né? Fala com a agência de vocês vão lá formar, né, para aquela empresa, para aquela marca corporativa, para esse, né, PJ ter aquela teia. E as pessoas precisam começar a perceber isso, que ou eu monto um ecossistema e crio um plano, né, em 1, 2, 3 anos de construir essa minha rede, porque senão não funciona, não é imediato. Então, ou seja, crescer de uma maneira imediata e viral, uma alavancagem muito rápida, você vai ter que construir algum conteúdo muito polêmico se não quiser injetar dinheiro, porque senão vai ter que botar. Isso pode até ser negativo, porque eu já vi muita gente falando de estratégia. Pega algum conteúdo polêmico, trabalha por um tempo, pegou lá teu número de seguidor, daí muda. Só que toda a tua base de seguidor vai estar esperando. Por causa disso. Eles vieram por causa daquele posicionamento. Toda semana depois. Eu atendo, tá? Influenciadores com 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores chegam. Dal Bosco, me indicaram você. Dal Bosco, me indicaram você. Dal Bosco, me indicaram você como mentor. O que está acontecendo? Sempre a mesma coisa. Tem muito engajamento todo post. Tem milhões de seguidores. Tem milhares de seguidores. Mas não vendo nada. Mas meu ticket é baixo. E aí, apesar de que no Instagram paga-se de uma imagem diferente, né? Eu digo, no Instagram as pessoas são muito diferentes do que elas são na foto de RG. Elas, né? Não existe alguém com mais de 25 anos no Instagram, todo mundo quer parecer jovem, sem celulite, sem um dente, né? Sem ruga, todo mundo é perfeito lá no Instagram. Né? Então, cada vez mais as pessoas querem alimentar uma ilusão lá ao outro lado para ter uma vida, parecer ter uma vida de sucesso financeiro. Mas, cara, grande parte das pessoas que conheço, né, dentro desse mercado, que vivem dentro dessa ilusão, e esse é o perfil de mentorado que eu não pego para trabalhar, não aceito, porque essa pessoa tem um vazio enorme que ela está tentando preencher com likes. E às vezes também não tem nenhum conteúdo relevante para entregar, né? Grande parte dessas pessoas, cara, não consegue fazer 2, 3 mil reais por mês. Cara, eu vi uma influenciadora, acho que no final do ano passado. 1 milhão, com 2 milhões, com 3 milhões de seguidores. Com uma base gigantesca. Olha o que ele falou. Público desqualificado. O cara cresceu, o cara comprou seguidores, ou o cara viralizou no começo. Depois ele quer vender. Ele quer vender o produto dele, tá? Que é diferente de alto ticket, etc., de 10 mil, 20 mil, 30 mil, etc. Mas a massa dele, é o cara que não tem condição para dar um galo velho para ele.
Entendeu? Até ele está que comunicando ponto para ele uma influencia? outra classe social, uma outra classe econômica. E aqui não existe julgamento se o cara é classe A, B ou C. O que a gente está só botando aqui nessa mesa é: se você comunicar para o público diferente que você vende, não fecha. Motorola, né? Comunica para um público, iPhone comunica para o outro, etc. e tal. Então, simples assim. Então, a sua marca ela está comunicando para quem? Ou você está se achando Jesus Cristo que você consegue comunicar da classe E à classe AAA? O cara era foda. Era foda. O cara era uma puta na marca E pessoal. levou todo mundo. E teve inimigos e se posicionou Claro, também. Exato. Porra, se for Pois pegar, é, né? pô, dá uma aula. Se pegar. Inclusive foi pra cruz. Pô, exatamente, cara. Criou inimigos. E aí ele teve foi a capacidade até o final. Teve a no que capacidade de acreditava. ressuscitar. Entendeu? Você tem a capacidade depois de ser cancelado? Não, pô. Então, pô, fica na sua, caramba, entendeu? Se posiciona, mas bote limites. Botar um curso aí, os 7 passos para ser um influenciador de sucesso Como e vender Jesus Cristo. produtos como Jesus Cristo fez na época. Pô, passo a passo, maior Jesus Cristo, faz a vendedor trilha. do mundo, cara. Pô, dá um curso, Claro cara. que dá. Se tiver Claro interesse, que dá. comenta eu quero que a gente lança o curso. Depois dos comerciais. Cara, sensacional. Mas, cara, talvez esse público realmente faltou a confiança. Por qual que é outra palavra mesmo, cara? Segurança. Porque ele foi lá porque o cara achou engraçado, porque achou qualquer outra coisa, né, no Instagram do cara. Mas não gerou nenhuma confiança, não achou. Até a palavra influenciador é um pouco ruim, né? Porque não Ele até não é que um ponto tá influenciador, influenciando, ele é um- né? Teve uma menina que 3, 4, 5 milhões de seguidores que ano passado fez uma publi por uma loja de roupa, vendeu 10 peças. Exatamente. Pô, mas Exatamente. como é que, né? Qual é a nova era que a gente entra agora? Primeiro, a gente veio da era do susto. Foram os primeiros 10 anos de rede social. O que é isso? Né? Então, primeiro, ainda os primórdios, a pré-escola veio a época do prazer, lá 2003 até 2010. O que era a época do prazer? Nós entramos nas redes sociais não vendo aquilo como um negócio, mas grande parte olhando como lazer. Você começou a ter Fotolog, depois Orkut, depois Facebook, Sim. não para vender coisa. Né? A gente era cabaço lá no passado e você olhava aquilo só para curtição, ou para balada, ou para ver o que estava surgindo. Nem briga política tinha lá, lembra? Lembro. O Instagram Não, é verdade. era só prato de comida, o começo do Instagram era prato de comida, né? Ou então as pessoas focadas em moda, bota da Arezzo, da Shoes, etc. Lifestyle, né? O começo era assim, beleza. A gente usava uma rede social para prazer. Depois começou o susto. A época do susto, principalmente com um grande boom do Instagram a partir de 2010. O que é o susto? Pera lá, o que está acontecendo? O que são esses, né? Kéfera, né? Aquele, que era lá da MTV, O Mion? Não Mion, mas o PC Farias, né? PC Farias político, porra. PC Siqueira. PC Siqueira. Sim, né? sim. PC Siqueira, exatamente. Então, você lembra? Vlog, né? Lembra dessa época? Claro. Então, depois esses caras, o Érico Rocha, a partir de 2011, quando voltou pro Brasil, né? Começou com o Instagram ali e tal. Cara, todo mundo assustado. Só que poucos tendo a coragem de ir para a linha de frente, pegar a metralhadora e ir. Esses caras foram. Beleza. Então, teve a época do susto. Depois, a gente entrou, principalmente aí 2016, 17 até 20, 21, na grande época da inveja. Eu queria estar lá, mas como eu não tenho a coragem, me resta criticar. E aí, influenciador é um termo que virou chacota, que virou humilhação, que virou julgamento. É influenciador, hein? É influenciador. Cara, mas influenciador, se alguém me considera um influenciador, eu acho isso um puta de um poder. Sim, tá influenciando pelo menos essa pessoa que te considera. Inclusive, o outro lado faz o que você quer, e não você é um capacho do outro lado. Você coordena mercados, você dita tendências, você revela cenários e as pessoas te escutam. Olha o poder que a sua marca pessoal pode ter desde o momento que você se torna impactante, memorável, consistente dentro disso. Então a gente vê inveja. Então, Bosco, e para onde é que vai esse mercado? Então vamos agora para a quarta fase. A fase que se abre daqui para frente, as pessoas começam a ver que vão continuar os invejosos criando a chacota, né? Mas é a fase de uma maturidade onde pessoas normais, né, os mortais, nós começamos a ver que a gente tem que ser influenciador. Se você não é influenciador, você está ferrado, cara. Se você não é influenciador, você vai ser um coadjuvante da sua própria carreira. Se você não é um influenciador, você não é protagonista da sua própria vida. Se você não é um influenciador, você não coordena para onde quer, o que aceita e não alcança a autoridade moral para, de fato, ter a liberdade
de fazer as escolhas. Isso é até um movimento libertador, né? Porque o seu futuro não está nas suas mãos. Eu vejo muitas pessoas com conhecimento técnico, conhecimento teórico, que poderiam divulgar, mas ficam com esse medo de... Será que eu vou? Será que eu não vou? A pessoa não alcança, é o que eu digo, a máxima excelência humana que ela poderia estar distribuindo e gerando valor. Isso. Porque a questão de rede social hoje em dia não dá mais apenas para ser brincadeira, não dá mais apenas para tirar um sarro do outro lado que ele ou ela é um influenciador digital e aquilo lá vira piada. Que vem com a maturidade que você falou dessa nova Exatamente, fase, né? A nova fase, e realmente é isso. Agora que você falou, a gente consegue perceber que de fato é, né? E virar, e quanto antes, e aí ficam para os nossos ouvintes aqui do podcast, que bom, cara, que vocês dois trazem isso. Tá? Ou seja, tem essa ferramenta aqui para aumentar a consciência de quem está nos vendo ou nos escutando. Quanto antes, quem estiver agora aqui do outro lado, escutando o Dal Bosco, entender que você é uma marca e que você pode influenciar por meio da sua marca pessoal, antes o jogo da sua vida muda para melhor. Porque você passa a escolher o que vem para frente. Você começa a formar o seu futuro. Você começa a construir o que você quer. E não apenas pertencer ao que lhe colocam como única opção. Se você é apenas o fulano da empresa X ou a fulana da empresa Y, você está completamente full. Faz todo sentido, assim, cara. Se você depende apenas de um CNPJ para aquilo ser a sua marca ou como você é conhecido no mercado, você é um dependente moral, inclusive, do que o outro lado comunica. E aí vem aquela questão. Aquele CNPJ ele só existe porque tem um ou mais CPFs coordenando aquele CNPJ. E aí? Quem que está coordenando a sua vida? Tem que inverter isso aí, né? Faz sentido. Sabe, eu acho que... Cara, aliás, tenho certeza. Ouvindo tudo isso, algumas decisões que a gente toma, né? Às vezes são consequências, né? Graves. Quem contrata a gente, contrata porque quer algo diferente. Porra, marca ousar, bicho. Não adianta a gente ficar mostrando a mesma coisa. Ser uma agência comum. Então, melhor que contrate uma agência qualquer, uma agência comum. Não vem esperando o comum aqui, porque não é para ser assim. Assim como começou o nosso projeto de podcast. Quem nós vamos chamar? Cara, a gente vai chamar todo mundo, porque para nós, marketing é pessoas. E se a gente não entende de pessoas, então, porra, a gente não entende de nada do que a gente estava fazendo. Sabe o que acontece? O grande erro de podcast, o cara tem uma agência de publicidade. Daí eles convidam só o cara de marketing, de mercado. Entendeu? Cara, você primeiro questionamento que a gente colocou na mesa é isso. Beleza, tudo bem. Se o seu foco é atrair o diretor de marketing lá daquelas médias, grandes empresas, é uma questão. Agora, se o seu foco é chegar diretamente ao decisor, ao dono do negócio, ao cliente final... Exato, é essa a questão. Você tem que chamar a atenção, né, um outro humano, ok? Que traga assuntos que se encaixem ao objetivo não só de carreira, mas de vida do outro lado. Inclusive, podem ser assuntos mais amplos. Pode se discutir aqui nessa mesa, porque não a respeito de cristianismo, por causa da guerra, né, em Israel e Hamas. Por que não pode se discutir a respeito de tecnologia têxtil hoje em dia? Por que não pode se discutir a respeito de transformação digital? Por que não pode se discutir espiritismo? E é justamente isso, cara. A gente teve até uma retaliação, cara, de um cliente nosso. Quando a gente... Cara, a gente... preza a liberdade de pensamento, porque quando pessoas diferentes estão na mesma mesa trazendo ideias diferentes, desse conflito é que surge algo diferente. A gente trouxe um convidado que o Gabriel conhecia, que era da... Ele trabalha com banda, com xamanismo, com ayahuasca, é um líder espiritual. Cara, claro, a gente tem pessoas próximas que são muito religiosas. Isso, exatamente. Tem pessoas super religiosas, cara, e a gente sofreu retaliação com isso. Pá, e agora? A gente... Tira do ar, não tira do ar? Pô, não podemos tirar do ar. Porque a gente justamente quer ouvir pessoas diferentes. Senão, se a gente se fecha na nossa caixa, mudou o nome, então. Mudou o nome. Não pode usar. Então não pode usar, exatamente. E isso só acontece porque é fácil eu enxergar o universo apenas da minha perspectiva. Eu digo que o meu universo ele é do tamanho da minha consciência. Quanto mais eu viajo, quanto mais eu escuto diferente, quanto mais eu me pergunto, será que o outro lado tem uma outra razão? Eu cada vez mais entendo que a minha verdade absoluta ela é relativa. O meu universo ele se expande a partir do momento que eu posso não aceitar o que o outro lado está falando, mas
ele tem o direito de se expressar. E o máximo que pode acontecer é eu dizer, não concordo, está tudo bem. Agora, a partir do momento que eu quero limitar o outro lado de se expressar, e pelo fato do cara, né, ter trazido, né, Santo Daime ter trazido exatamente aqui, por que ele afeta? Né? Fora que é um trabalho que ele faz de maneira voluntária, que é muito bonito, tira muita gente às vezes da droga, coisa assim, isso que a gente quis entender, né? O preconceito está mais aqui do que, né, no outro lado, porque é um preconceito do que eu tenho sobre outra situação. Então, eu acho que vocês fazem muito bem trazer, vamos lá, voltamos à congruência. O que eu penso, eu falo e eu faço. Não tinha como ser pode ousar se vocês fossem bunda mole aqui na mesa. No sentido de qualquer reclamação, tiramos do ar. Esse aqui não vão gostar, não posso trazer esse assunto, não vou trazer. Que deve ser, podia ser pode conservação, pode conservadorismo, pode silêncio, né? Entendeu? Não pode. Né? Então, em vez de pode ousar, seria não pode. Não pode, exatamente. Não pode. Pô, fantástico, cara. Que aula, realmente, cara. Uma dúvida, cara, que eu tá me questionando muito aqui. Até que ponto você inclui também tráfego pago nas tuas mentorias ou o conteúdo é 100% orgânico? Hoje não. Tá? Hoje não? Hoje não. Mas no orgânico? Chega um momento que eu vou até uma parte e aí eu digo, ó, agora você tem que fazer isso e aquilo. Ou o cara vai contratar, ou ele busca, né, ou indico, ou então o cara vai para uma outra fase, eu tenho equipe interna, né? Mas hoje eu não trabalho, eu não tenho equipe para fazer esta função. Né? Mas digo, por exemplo, no nosso caso, tu recomendaria ter tráfego pago de início, no meio, no fim do alcançar mais pessoas? Porque hoje, por exemplo, a gente usa muito o Instagram da Ousar. O Jonathan tem o dele, eu tenho o meu. A gente não patrocina os conteúdos no nosso. Eu acho que seria uma estratégia bem interessante a gente diversificar essa verba. Porque eu vejo que quando eu publico alguma coisa no meu, tem muito mais alcance do que da Ousar. O que eu costumo dizer é o seguinte, quando que eu recomendo o tráfego pago? Quando tem um princípio de evoluirmos em consciência de marca, sabe-se onde é que quer chegar e está se começando a fazer os primeiros ensaios de conteúdo, as primeiras modelagens ali, para daí ver, opa, esse é o caminho que o cara mais se identifica, que ele se sente à vontade também. Um MVP para testar. Exatamente. Legal. Porque senão, o que acontece? Muita gente quer fazer o tráfego pago para uma marca que o cara nunca fez marketing pessoal e marketing corporativo. E é na primeira semana. E dá a falsa impressão, por outro lado, que aquilo está dando muito certo. Sim, porque ele entrega, né? Tu botou dinheiro ali, a ferramenta vai entregar. Mas e o entregar é o quê? É pedir cotação que não fecha? Né? É clique, é visualização. E aí a gente sabe, no Brasil tem um monte de agência de publicidade mentirosa, que todo mês o cara tá lá entregando quantas curtidas, a distribuição. O outro lado, nos 2-3 primeiros meses, fica empolgado porque eu tô ficando conhecido. Métrica de vaidade, né? 4 meses, 5 meses, 6 meses, não tem um bobo que fica. O cara começa a ver lá o outro lado, não, mas para aí. Curtida não tá me pagando boleto. E aí o cara começa a ficar agoniado. E aí a gente vai entender o porquê das mortes de agência de publicidade no Brasil, né? Que assim como toda semana abre 10 na esquina, também fecha 15 na esquina. Entendeu? Sim. Um alugando, inclusive, a sala que era do outro. Aproveita o ponto aí, já fica no lugar. Então, aqui o tráfego pago, ele também tem que ser pensado em cima da estratégia daquele profissional. Exemplo, se você trabalha uma marca pessoal no LinkedIn, e quiser impulsionar na pessoa física, no LinkedIn não dá. Hoje ainda não dá. No LinkedIn, então vai ter que ser orgânico, pessoal, né? Na pessoa física, você consegue impulsionar a company page, mesmo que a company page seja o seu nome, por exemplo. Daí dá. Tá? Ou a company page no LinkedIn do Pode Ousar. Beleza. Ou da agência Ousar. Aí é uma outra questão. Mas o fulano de tal, Beltrano, Ricardo Dal Bosco, não dá. Mas sabe que isso é até bom, cara? Porque pelo menos vai fazer com que a pessoa física gere conteúdo de relevância e provavelmente se pudesse pagar, muita gente ia pagar e ia talvez reduzir a qualidade do conteúdo. E aí que a gente varre o mercado, porque uma galera cai fora, né, no sentido de não consegue ficar consistente, porque o cara não quer pagar o preço. Ele não entende que para você virar uma marca marcante precisa de consistência. Consistência, acho que é a principal, estratégia, e consistência. Isso nesta ordem. Estratégia, consistência. Sem atitude, estratégia, consistência. Sem atitude nem vem, eu falo. Cara, nem vem. Sabe? Eu tô pensando, ano que vem eu começo... As frases do derrotado. Se alguém me fala o seguinte, eu tô pensando, um dia eu serei teu mentorado. Eu falei, não vai. Não vai ser, nem ferrando vai ser meu mentorado. Você já quer que já começou errado. Com Plutão e Netuno para você
você fazer a minha mentoria, né? Se você quisesse mesmo, eu tinha falado, cara, tem tal condição, como é que eu consigo, né? Porra, ser alguém que tá do teu lado, eu quero andar com vocês, eu quero, porra, conhecer teus meus, eu quero estar junto com vocês nessa batalha. A gente vai arrumar uma forma, porra. Sei lá, de alguma maneira, sabe? Ou seja, cara, vai começar com conteúdo gratuito, talvez, então vai começar com coisa mais barata, vai começar com, sei lá, de alguma maneira, mas aquele do, o cara da dieta da segunda-feira, eu digo que é o típico empresário, né? Que dá esse tipo de frase em marca pessoal, marca corporativa. O que é o cara da dieta de segunda? Na segunda eu começo. Né? Na segunda eu começo. 2024 eu começo, 2025 eu começo, 2026 eu começo. E a vida vai passando. Não vai começar. Faz todo sentido. Primeiro, atitude. Sem atitude. Agora, dentro de atitude, você tem que ter o quê? Uma estratégia. Senão você vai alocar tempo, dinheiro e energia no que não faz sentido. E se não tiver estratégia por alguém que saiba, um mentor, alguém que possa estar guiando aquele profissional, parecerá que você está andando numa esteira. Você anda e não sai do lugar. E chega uma hora e dá um cansaço, porque você não vê evolução. Então, segundo ponto, estratégia muito bem construída. E terceiro ponto, você pode até ter atitude, você pode até ter estratégia com um cara mais foda do mercado, mas o Dal Bosco não consegue resolver para você a consistência. Eu entro com a expertise, mas eu não sou responsável pelo seu sucesso. Eu sempre deixo muito claro isso. Tem muitos falastrões de mercado, falsos gurus na web, né? O cara fala, o mentor é responsável pelo seu sucesso. O caceta que eu sou responsável pelo sucesso do cara. Eu sou um facilitador. O meu método é outro validado e se ele seguir a minha cartilha ou ela seguir a minha cartilha, vai dar certo, porra. Agora, se o outro lado não quer, se o outro lado não tem atitude, se o outro lado procrastina, se o outro lado arruma sempre uma desculpa, se o outro lado sempre terceiriza responsabilidades que são dele ou dela, como que eu sou responsável por quem é bunda mole? Como eu sou responsável por quem não quer vir para um outro patamar de vida? Como eu sou responsável por alguém que de fato não quer alcançar o máximo da sua excelência humana para gerar valor e então ser valorizado na sua marca pessoal? Isso eu não consigo mudar. Consistência depende do lado. Do outro lado. Atitude e consistências com ele, com o mentorado. Estratégia comigo. Perfeito. Foda. Cara, foda demais. Isso serve pra marca pessoal, jurídica, a mesma coisa. Mesma coisa. Porque quem até então, tudo bem, a inteligência artificial está entrando, né? E automações e automatizações. Mas, em grande parte, quem assina um contrato concorda que é uma pessoa física ainda e não um robô. E vai ser. Então, marca corporativa é marca pessoal. Não tem mais como não ser. Mesmo que o cara não atue, tem uma marca pessoal lá do outro lado que você tem que convencer. Tem que, assim, a decisão de embarcar já tem que vir antes. Cara, não, eu vou embarcar. No caminho de dar um jeito de fazer acontecer, mas já embarca. Isso reflete até o nosso próprio podcast aqui, que é tipo um ano se enrolando, vou falar a verdade. Um monte de bunda mole aqui, que, pô, tinha que ter um ambiente perfeito, tinha que estar perfeito, senão não começa. Daí já tinha Aí um dia do nada a gente falou assim, já tava tudo aqui, cara. Aí do nada a gente falou assim, não, vou marcar, né, vai ser dia tal. Vamos ver quem que a gente vai chamar e é esse dia. O Thiago tá contratado, vai vir aqui, você não vai gravar com ninguém. E assim foi. Cara, nunca mais parou. Ou seja, depois que tomou a decisão, vai. Se não toma a decisão, não vai. Tem uma frase que eu gosto muito, e que é muito citada por um mentorado meu de grande destaque, mora em Orlando, Claudemir Oliveira, e que o Walt Disney falava o seguinte, the ticket is printed. Né? O ticket está impresso. O ingresso está impresso. Significava o quê? O que o Walt Disney fazia muito? Não é o daqui para lá, é o de lá para cá. Eu marco a data. O espetáculo vai acontecer tal dia, a inauguração vai acontecer tal dia. Mas a gente não tem a lona, a gente não tem o palco, a gente não tem os atores, etc. e tal. Dane-se, agora a gente vai se virar, agora a gente constrói. Então, tem muita gente, por vezes, que quer ter um mundo perfeito para daí arrancar um podcast, para arrancar sua marca pessoal, etc. Mas perfeição é uma visão unilateral. Perfeição não existe, é uma percepção sua, porque o que é perfeito para você talvez é muito diferente para mim. E o perfeccionismo ele acaba com a consistência, né? E aí você na sua vida, em grande parte das vezes, quando você começa a entender isso, você começa a imprimir muitos tickets, mesmo que a estrutura não está toda pronta. Eu vou fazer tal coisa. Agora, de lá para cá, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter uma marca foda. Eu vou ter uma marca pessoal robusta no mercado, marcante, impactante, memorável. Agora, o que eu tenho que fazer para alcançar aquilo?
Vou chamar o Dal Bosco, vou fazer isso, vou construir estratégia. Agora, beleza, você vai se virar, porra. Vai pegar quem você acha que é melhor no mercado e que, porra, vai lhe guiar com segurança, com confiança, para vocês dois juntos irem de mãos dadas nessa trajetória. E aí a mentoria serve muito para isso, para encurtar caminhos em direção ao sucesso. Vai ficar batendo cabeça, já tem uma trilha, uma estratégia. Por isso que o boom das mentorias é isso, né? Facilitar o seu acesso em vez de você ficar anos. Mas depende da pessoa. Claro, ninguém vai fazer nada com a pessoa. Claro. Ela tem que ter atitude, ela então a gente tem que ir pra imprimir frente. mais ticket. Né? Fui um dos primeiros podcasters no Brasil, anos atrás, quando a gente tinha que explicar o que era podcast. Cara, as pessoas não sabiam. Né? O primeiro episódio eu tinha gravado já videocast. Depois a gente, ficamos anos produzindo mais para outros do que para nós mesmos. Né? E aí, na época, a equipe falava assim, não, mas não temos condição, não temos nada pronto. Eu falei, o ticket está impresso. Usei a frase do Walt Disney, o ticket está impresso. Será no dia tal. E eu me lembro que era uma véspera, né? Era uma véspera de um feriado nacional. E aí as pessoas falaram, não vai aparecer ninguém que você convidar, né? Não tem como. Era só um não dá. Eu falei assim, é? Então tá. Resumo, saímos 1h, todos os entrevistados vieram, entendeu? Caraca. E aí a gente arrancou. O ticket também. Foi a melhor coisa, né? Estava perfeito, estava excelente. Não, os primeiros episódios, cara, não tenho orgulho. Tinha ruído, tinha um barulho que a gente foi descobrir depois de 2 meses, que era do no break de outra sala, que ninguém sabia, onde é que veio essa porra desse ruído, caceta? Parece um mosquito. O episódio inteiro no no break, a gente foi descobrir que tinha que desligar os outros computadores porque estava interferindo aqui. Cara, mas foi feito. Foi feito, cara. Se não tivesse sido feito, ia ser não, eu estava até hoje, porque eu não arranco porque eu não tenho microfone Shure, né? Eu não arranco porque, esse aqui eu queria um microfone vermelho, porque vermelho é minha marca. A marca Dal Bosco tem um vermelho lá. Eu queria que tivesse aqui a montanha, o pico, né? O que o Dal Bosco tem lá, o Everest. Beleza. Não, então não vai dar para começar. Esse cara faz parte do império do bundamolismo. Né? E eu só quero fazer parte de mentorados que é do império do Casca Grossa Quistão. É só Casca Grossa. Massa pra caralho. Cara, ensinamento. O mais de ensinamento. Fechou? Essa eu nunca vou esquecer, essa do ticket. Tamo junto? Tamo junto, cara. Beleza. Ricardo, uma última última missão pra ti. Convide alguém para participar do nosso podcast. Quem tu acha que tem perfil, que tem uma ideia foda para compartilhar? Olha pra câmera e já intima a pessoa. Essa pessoa, intima. Tenho 2 pessoas, já que vocês estão, né, numa cidade onde a gente tem que catar as pérolas. Sim, né? As pessoas, como não estão em São Paulo tem muito mais diversidade, né? Vamos dizer assim. Mas tem 2 pessoas que eu acredito que só que vocês têm que correr, né? E talvez fazer essa semana porque estão indo para fora do país. Bora, vamos. Uma delas é a Ju Fernandes, eleita LinkedIn Creator, tá? Jornalista de formação. A Ju é nômade digital, trabalha sobre liberdade, como ganhar a sua liberdade financeira e geográfica, né? E liberdade de tempo trabalhando pelo mundo. Maravilha. Okay? Tema fantástico. Vocês têm que correr, porque eu acho que é no final de semana, se eu não me engano, a Ju embarca para a Suíça. A Ju é nômade digital chique, porra. Entendeu? Suíça, né, cara? É só o país mais caro do mundo. Eu quero ser nômade digital. Como vocês, etc e tal. Eu quero morar lá também, porque grande parte dos nômades digitais, né, faz o seguinte, o cara vai pro Vietnã, o cara vai pra Indonésia. Vale bastante, né? Exatamente. Né? Quanto que vale o real? Eu falo assim, vale nada, mano. Cada um é cada um, né? Cada um, como eu chamo. Mas assim, quando eu resolvi ir para um nomadismo digital, ou pelo menos um modo híbrido, dependendo do ano, cara, eu resolvi que eu não queria ser nômade digital no leste europeu, Eu quero ser nômade digital, em Lisboa, em Nova York, em Beverly Hills, entendeu? Sabe? Lugares que eu amo, cara, que eu gosto, que entendeu? Assim, mas daí é chique. Eu falei assim, a vida é tua ou minha, entendeu? Você que é nômade ou não? Não é porque eu sou nômade que eu tenho que sofrer. Porque se é, né? Eu falei assim, se é para eu ficar no leste europeu, só numa pindaíba de vida, etc. Não quer dizer que todo nomadismo fica... Mas... Porque outros vão buscar outras questões. O cara quer, expandir. Outros querem fugir da família. Outros querem expandir a consciência. Cada um busca o que quer. Mas, no meu caso,
Eu gosto de ir para esses lugares para visitar, se for o caso. Mas para morar, por qualidade de vida, eu fico morando em Florianópolis, Balneário Camboriú, Pomerode ou Joinville, pô. Exato. Ou lá por Santa Catarina, né, como diz aquela música. Então, assim, a Ju é chique, pô. A Ju, o nomadismo digital dela agora fica 3 meses na Suíça. Então, ou vocês gravam essa semana, agora tá vendo? Não, vou me dar hoje. Hoje. E a segunda pessoa que, inclusive, hoje está aqui, está gravando um podcast na cidade também, é a Ender Pedroso. Né? A Ender Pedroso é minha companheira e, inclusive, foi a primeira LinkedIn Top Voice eleita no Brasil na área dela. Né? Embaixadora de várias marcas, palestrante sobre biohacking. Né? A única palestrante legal, hoje cara. Isso aí a gente vai indo no Brasil de forma consistente, que tem projeção, como você molda seu corpo e mente, né? Pra alta performance. Porra, gente, sou pirado nesse assunto então, aí, cara. A Ender, então, tenta fazer o convite. Passa o contato para vocês aí. Manda já pra mim que eu já chamo as duas. Dá pra gravar na sequência, Thiago? Hoje? Já vamos aproveitar hoje. Mas estão com uma agenda que eu sei que é sempre disputada, mas eu passo contatos. Faço o contato aí de seguida para ver se elas conseguem, sei lá, vir à tarde, vir amanhã de manhã, sei lá. Aqui. Levanta um fogo aí, mas, pessoal, o que eu puder aproximar vocês dos meus mentorados, será um prazer. Bacana, cara. E prazer todo nosso. Muito obrigado, um prazer te receber aqui. Uma aula, realmente, cara, esses episódios, às vezes as pessoas vêm aqui, é uma faculdade. Agora tem que impulsionar, pô. Esse vai ser impulsionado. Não tem jeito, cara, vai ser. Muito aprendizado. Tô saindo dessa mesa com isso na mão. Quem dá bicuda em um monte de gente, de cliente chato. Compra o ticket. Compra o ticket. Comprei o ticket, já foi. Segundo, se posiciona. Atitude, né? Estratégia e consistência. Não tá anotado, tá aqui já. Segurança. Tá na mente. É isso, acabou. Temos a fórmula aí pra gente montar nosso... Não complique os produtos de vocês. Entendeu? Facilite. Quem quer. Se não quer, tchau e benção. Paciência. Entendeu? Vida, eu nunca encontrei alguém que foi e voltou para me contar como era. Então, a princípio, a gente só tem essa. Vamos fazer aqui, então. Ou você dá o seu tempo para quem vale a pena e quem lhe valoriza, ou nunca mais a gente vai conseguir voltar nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, nessa mesma ocasião. Jamais vai acontecer o que a gente fez aqui de novo. Mesmo que a gente se encontrasse na próxima semana, na próxima terça-feira, vocês e eu seremos pessoas diferentes. Porque a nossa consciência nesta mesa expandiu. Então, o nosso universo mudou. Mestre. Foda. Mestre demais. Mestre demais. Cara, pessoal, show. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado pela audiência de todos. Até o nosso próximo Pode Atuar.